Isaías, do capítulo 10, versículo 5 ao capítulo 12. Ai da Assíria, vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Eu a envio contra uma nação ímpia, e contra o povo do meu furor lhe dou ordem, para tomar o despojo, para arrebatar a presa, e para os pisar aos pés, como a lama das ruas. Todavia, ela não entende assim, nem o seu coração assim o imagina. Antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Pois diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Cauno como Carquemis? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? Do mesmo modo que a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e de Samaria. Como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o farei igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará o rei da Assíria pela arrogância do seu coração e a pomba da altivez dos seus olhos. Porquanto, diz ele, com a força da minha mão o fiz, e com a minha sabedoria, porque sou entendido. E removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se sentavam sobre tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra. E não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou chilreasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou se engrandecerá a serra contra o que a maneja? Como se a vara movesse o que a levanta, ou o bordão levantasse aquele que não é pau. Pelo que o Senhor, Deus dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como incêndio de fogo. A luz de Israel virá a ser um fogo, e o seu santo uma labareda, que num só dia abrasará e consumirá os seus espinheiros e as suas sarças. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente vai definhando. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino as poderá contar. E acontecerá, naquele dia, que o resto de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Antes se estribarão lealmente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará. Sim, o resto de Jacó voltará para o Deus forte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele voltará. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Pois uma destruição, e essa já determinada, o Senhor, Deus dos exércitos, executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: ó povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara,
e contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação, e a minha ira servirá para os consumir. E o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe. E a sua vara se estenderá sobre o mar, e ele a levantará como no Egito. E naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será quebrado por causa da gordura. Os assírios já chegaram a Aiate, passaram por Migron. Em Micmas, deixaram depositada a sua bagagem. Já atravessaram Desfiladeiro, já se alojam em Geba. Ramá treme, Gibeá de Saul já fugiu. Clama com alta voz, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, responde-lhe, ó Anatote. Já se foi Madmena, os moradores de Gebim procuram refúgio. Hoje mesmo parará em Nobe, sacudirá o punho contra o monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Eis que o Senhor, Deus dos exércitos, cortará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os elevados serão abatidos. E cortará com o ferro o emaranhado da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, o leão novo e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé será posta por estandarte dos povos, à qual recorrerão as nações. Gloriosas lhe serão as suas moradas. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez o resto do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das ilhas do mar. Levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá. Congregará desde os 4 confins da terra. Também se esvaecerá a inveja de Efraim,
e os vexadores de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não vexará Efraim. Antes, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão aos filhos do Oriente. Em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito, e vibrará a sua mão contra o rio com o seu vento abrasador, e, ferindo, dividi-lo-á em 7 correntes, e fará que por ele passem a pé enxuto. Assim, haverá caminho plano para o restante do seu povo, que voltar da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Dirás, pois, naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque, ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me confortaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Portanto, com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, proclamai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br. Ministério Compartilhando.